sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e muito provavelmente você conhece a música Hurricane do Bob Dylan, já que é uma das canções mais famosas dele. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame. Porém, você sabia que ela conta a história real de um boxeador bem famoso que foi condenado à prisão perpétua de forma injusta alguns anos antes do lançamento dela, com o cantor até mesmo fazendo shows e turnês a fim de levantar fundos para ajudar a inocentar o esportista? Caso não saiba ou queira conhecer um pouco mais dessa história, fica aí que eu já conto. Bom, a música Hurricane foi lançada por Bob Dylan como um single no ano de 1975 e depois novamente como parte do álbum Desire em 76, se tornando uma das canções mais famosas do cantor e dos anos 70 como um todo, conseguindo aí então aparecer em várias paradas de sucesso mundo afora. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper. E esse sucesso todo não se deu somente ali à sua qualidade musical, mas também à sua letra, que denunciava uma história real de preconceito e injustiça que havia acontecido cerca de 10 anos antes com um boxeador muito famoso chamado Rubin Carter, que ficou conhecido como Hurricane, e assim como é o nome da música, que foi preso por ter sido acusado de 3 assassinatos em um bar, mesmo sem ter nenhuma prova de seu envolvimento, com a letra da canção descrevendo aí exatamente o que aconteceu com ele e mostrando também todo o racismo em volta de toda essa história. Mas para chegar nessa parte, antes a gente precisa voltar um pouco mais no tempo e contar a história do boxeador e também, é claro, do fatídico dia que fez ele ser preso. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame. Rubin Carter nasceu em Nova Jersey, lá nos Estados Unidos, no ano de 1937 e cresceu ali tendo uma relação meio conturbada com o pai. Porém, logo aos 11 anos de idade, ele foi preso em um reformatório infantil, condenado por ter esfaqueado um homem que ele alegou tê-lo agredido sexualmente. Ou seja, sua vida já não começou muito fácil, né? Ele ficou preso por cerca de 6 anos, até que em 1954 ele conseguiu fugir do reformatório e se alistou no exército, chegando inclusive a ser enviado para uma base lá na Alemanha Ocidental, que foi onde ele começou a se interessar por boxe, ainda quando era bem jovem ali, com cerca de uns 17 anos. Porém, ele acabou não conseguindo servir para o exército por muito tempo, sendo dispensado ali cerca de 2 anos depois, em 56. Isso por ser considerado inapto para o serviço, então acabou voltando para sua cidade natal, nos Estados Unidos. Depois disso, sua vida acabou ficando ali bastante bagunçada e ele acabou sendo preso novamente. E foi só em 1961, após ser solto novamente, que a sua carreira como esportista aconteceria e mudaria sua vida para sempre. Claro que durante todo esse período ele continuou praticando boxe, e foi já no mesmo ano de sua soltura que ele se tornou um boxeador profissional de peso médio e dos bons, mas muito bons. Seu estilo mais agressivo, ágil e muito forte fez com que ele conseguisse ganhar as lutas já logo no começo dela, chamando muita atenção e conseguindo então se estabelecer como um dos favoritos do público, e assim ganhando então o apelido de Furacão, que em inglês é Hurricane. E com o passar dos anos ele conseguiu sempre se manter ali no top 10 entre os melhores de sua categoria, chegando a ficar na 5ª posição e surpreendendo o mundo ao nocautear Emily Griffith, que no futuro chegaria a ser até mesmo campeão mundial de boxe. Ele chegou também a desafiar o campeão mundial lá em 1964, que era o Joey Giardello, em busca de ganhar ali finalmente o cinturão, conseguindo acertar bons golpes na cabeça do campeão, deixando até ali meio cambaleando. Porém, mais ali pro 5º round, o Giardello conseguiu equilibrar a luta e retomar ali o controle dela, com ela indo até o final e ficando nas mãos dos juízes, que decidiram por unanimidade manter o cinturão com o Joey Giardello, o que foi controverso na época, já que Hurricane não sofreu nenhuma queda, mas aí já é uma outra história, né? Não cabe nesse vídeo. Depois dessa luta aí, talvez abalado com a derrota, sua classificação como boxeador começou a cair bastante, e ele chegou a perder algumas lutas no ano seguinte, ali em 65, mas seria em 1966 que aconteceria aquilo que acabaria com a sua carreira de vez. Foi aproximadamente às 2h30 da manhã de 17 de junho de 1966 que 2 homens entraram no Lafayette Bar and Grill lá em Nova Jersey e começaram a atirar, acertando 3 pessoas, sendo que 2 delas, sendo o barman e um cliente, morreram na hora. Um outro cliente chamado Willie Marins teve um ferimento
ferimento na cabeça e por isso perdeu a visão de um olho. E a princípio conseguiu sobreviver, mas acabou falecendo no hospital dias depois, com as testemunhas dizendo que os autores do crime haviam sido 2 homens negros. E foi logo 10 minutos depois do ocorrido, por volta das 2h40 da manhã, que uma viatura policial parou o carro onde estava um boxeador Rubin Carter e seus amigos John Watts e John Royster, que estavam voltando ali de um bar próximo ao local onde aconteceram os assassinatos, chamado Night Spot, com a intenção então de investigá-los. Porém, a princípio ali, os policiais reconheceram o esportista e então liberaram o carro sem levantar muitas suspeitas, até porque não tinha exatamente nada que ligasse eles ao local do crime. Mas isso aí estava prestes a mudar. Mas pessoal, rapidinho, chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de seja membro, beleza? Bom, logo depois de terem liberado o carro onde estava o Rubin Carter, os policiais foram falar ali com testemunhas oculares do ocorrido, sendo elas Patricia Valentine, conhecida e sendo citada na música do Bob Dylan como Pat, e Alfred Bello, e os dois são muito importantes para a história. Alfred Bello estava na rua do bar na hora do crime e disse que viu 2 homens negros saírem correndo de lá de dentro e entrarem em um carro branco. O mesmo foi repetido por Patricia Valentine, que era vizinha do bar, e ainda por um outro morador local que viu ali de sua janela o crime acontecendo, com eles ainda dando mais descrições sobre o carro que não batiam nem um pouco com o veículo onde estavam Rubin Carter e seus amigos. Mas ainda assim, cerca de 45 minutos depois da primeira parada e depois de terem deixado John Royster em casa, Rubin Carter e John Watts foram novamente parados pela polícia, justamente por serem 2 homens negros em um carro, conforme tinham dito as testemunhas, apesar do carro ser diferente. E dessa vez eles não foram liberados e sim levados para serem interrogados, e foram interrogados por nada mais do que 17 horas. Aí sim, sendo liberados, mas presos novamente algumas semanas depois por conta de uma das testemunhas que eu falei anteriormente. Claro que como Rubin Carter era famoso, toda essa suspeita em cima dele começou a sair na imprensa e acabou virando um caso conhecido pela população. Acontece que o Alfred Bello, que foi uma das testemunhas lá que deu o depoimento, não estava apenas andando na rua, mas sim deu de cara com os policiais no momento em que saía do bar onde os crimes aconteceram. Porém, ele era branco. E vendo toda a repercussão do crime, com medo de ser acusado, ele admitiu que estava na rua cometendo um crime, mas era outro. Ele estaria como um vigia ali, enquanto o seu parceiro, que era o Arthur Bradley, roubava a caixa registradora de um armazém próximo. E depois teria entrado no bar para comprar um cigarro, quando deu de cara com os corpos. Então, como eu disse, com medo de ser considerado culpado pelos assassinatos, ele acabou mudando a descrição que ele havia dado anteriormente para bater com a de Rubin Carter e John Watts e o carro que eles estavam utilizando. E com isso acabaram sendo presos e levados a júri pelo crime, mesmo com aquela vítima lá que acabou falecendo dias depois, não reconhecendo eles como sendo os autores do disparo. E é nessa parte que também começam os altos graus de preconceito, já que como todas as vítimas lá do bar eram brancas, começou a considerar isso como um crime de ódio racial. E por isso os depoimentos de Alfred Bello e Arthur Bradley, mesmo com eles assumindo que estavam cometendo um crime, foram levados em consideração por eles serem brancos. Inclusive com as testemunhas levadas pelos acusados sendo totalmente desqualificados pelo juiz, que considerou elas bêbadas faveladas. Além de ter montado um júri composto totalmente por pessoas brancas.
Assim mesmo, sem nenhuma prova, qualquer tipo de elemento que pudesse mostrar o envolvimento dos dois no crime, eles acabaram sendo condenados à prisão perpétua. Toda essa situação já fez com que parte da população não aceitasse isso e protestasse contra a prisão dos dois, incluindo pessoas famosas como o próprio Bob Dylan. Mas nada disso adiantou e ambos continuaram presos. E com o passar dos anos, então, o Hurricane, lá dentro da prisão, escreveu a sua autobiografia, que foi lida por Bob Dylan, que cada vez mais fascinado pela história do esportista foi até mesmo visitá-lo na prisão, passando o dia ao lado e conversando com o pugilista, ficando cada vez mais convencido de sua inocência, passando então a se empenhar de verdade para tirá-lo da prisão. Isso aí já era começo dos anos 70, portanto aí quase 10 anos de sua condenação. Foi nesse momento então que, junto com Jacques Levy, que era um escritor da Broadway, Bob Dylan escreveu a música Hurricane, expondo todo o acontecido e na esperança disso o ajudar a fazer o boxeador ser solto. E conseguiu fazer bastante sucesso e ter repercussão com a música, fazendo com que outros famosos se juntassem a ele nessa luta, como por exemplo Muhammad Ali. Reuben Carter was falsely tried. The crime was murder one. Doesn't justify. Mas a história não para por aí, já que foi também mais ou menos nesse momento aí do lançamento da música, e vendo toda essa repercussão que Alfred Bello e Arthur Bradley, que eram aqueles ladrões lá que tinham sido testemunhas, mudaram novamente os seus depoimentos e passaram a não mais reconhecer Rubin Carter e John Arts como os autores do crime. E assim então foi marcado um novo julgamento para os dois. Para ajudar então, Bob Dylan fez alguns shows para levantar fundos para a defesa dele. Assim então ele conseguiu um total de $100 mil para a causa, e agora então eles tinham a esperança de que eles fossem inocentados. Porém, não foi isso que aconteceu. Em 1976 aconteceu um novo julgamento, e dessa vez foi a outra testemunha lá, Patricia Valentine, que mudou o seu depoimento e descreveu o carro lá que os dois estavam utilizando como sendo o carro dos autores do crime. Ainda fizeram um teste de polígrafo em Alfred Bello e Arthur Bradley, que deu resultado dizendo que eles estavam mentindo quando tiraram lá o tal reconhecimento. Então a decisão foi novamente condená-los à prisão perpétua. No final, depois de algumas apelações, John Arts foi libertado ali em liberdade condicional em 1981, mas o mesmo não aconteceu com Rubin Carter, que mesmo sem provas continuava sendo julgado culpado. Até que no ano de 1985, os advogados dele novamente entraram com um pedido de habeas corpus no Tribunal Federal, e mais tarde nesse mesmo ano o juiz Adon Lee Sarokin concedeu a liberdade a ele, finalmente, dizendo ainda que não havia nada que justificasse a sua condenação e que ela aconteceu baseada no racismo ao invés da razão e na ocultação ao invés da divulgação. Assim, após 20 anos preso, Hurricane foi finalmente inocentado e libertado. Isso após 10 anos do lançamento da música de Bob Dylan e de todos os esforços das pessoas envolvidas. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up. Mas nesse momento, a carreira de Hurricane como boxeador, que nesse momento já tinha 48 anos, não tinha mais como continuar, e boa parte da sua vida, praticamente metade, havia sido dentro da prisão. Porém, a sua história serviu como exemplo e inspiração para muita gente e também produções artísticas, como por exemplo a própria música do Bob Dylan e também o filme The Hurricane, lançado em 99 e estrelado pelo Denzel Washington, que fez bastante sucesso na época. Sendo assim, ordeno que Rubin Carter seja libertado da prisão. Rubin Carter infelizmente faleceu em 2012 por conta de um câncer de próstata, mas com certeza foi eternizado não somente no boxe, mas também na música com a canção do Bob Dylan. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia essa história, se você sabia que essa música contava a história desse boxeador, e também o que você achou disso tudo, né? Aqui do Zay tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!